Olá, é muito bom ter você nesse tempinho de reflexão precioso na Palavra de Deus. Quero começar com uma pergunta: o que leva uma pessoa a se converter e obter a salvação? O que faz com que alguém se arrependa e escape do inferno, que é um lugar de tormento, e tenha um lugar no paraíso? Simplificando a pergunta: como escapar do inferno e ir para o céu? Embora para muitos essa pergunta seja ultrapassada e obsoleta, continua sendo uma pergunta importante. É a pergunta mais importante que nós deveríamos nos fazer. E é dessa pergunta que trata a parábola de um tal homem rico e Lázaro, que Jesus conta no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Eu quero ler essa parábola para você e com você agora, a partir do verso 19 de Lucas 16, que diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola trata do estado eterno. E antes de vermos a grande resposta à pergunta como escapar do inferno e ir para o céu, precisamos destacar algumas considerações iniciais sobre o estado eterno. E a primeira delas, nessa parábola, embora não seja esse o seu ensino central, mas nós aprendemos nela, é que o estado eterno é uma realidade. A salvação e a condenação eternas são realidades bíblicas. O texto diz que chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, estava sendo atormentado. Que se diga isso, há um estado eterno com 2 destinos. O primeiro é o céu. É o lugar junto de Abraão, um lugar de consolo, honra, celebração. Lázaro, que recebeu coisas más, estava sendo consolado na parábola e consolado na eternidade. O outro destino eterno é o inferno. Por sua vez, este é um lugar de tormento que é indescritível. Só que não é um lugar de tormento inconsciente. Esse tormento é acompanhado de uma autoconsciência acusadora, como vemos que aconteceu com o rico. Uma autoconsciência, inclusive, com lembranças e lembranças de oportunidades perdidas de salvação e arrependimento durante a vida terrena. A parábola nos contou no versículo 23 que ele estava sendo atormentado ao ponto de se incomodar. Este rico pede misericórdia, pede que Lázaro seja enviado para molhar a ponta do dedo na água e refrescar a língua dele, porque está sofrendo muito, é um sofrimento consciente. E então, não podendo ser aliviado da sua dor, ele suplica que Lázaro fosse avisar os irmãos para que os irmãos se arrependessem e não fossem para aquele lugar de tormento. Veja que Lázaro tem consciência de que a oportunidade de arrependimento é na terra e ele perdeu essa oportunidade e ele não quer que seus irmãos percam também.
Muitas pessoas hoje em dia têm caído numa perspectiva de vida meramente terrena, existencialista e naturalista, acreditando que a vida se resume aos 30, 40, 50, 80, 100 anos que passamos nessa terra, às vezes menos, poucas vezes mais, negando a realidade da vida pós-morte. Então dizendo assim, não, eu preciso ser religioso e bom e ser o melhor aqui e desfrutar o melhor de Deus aqui. Outros pensam diferente, essa vida vai passar, eu vou aproveitar o máximo, ter o máximo de prazeres, mergulhar no pecado, mergulhar nas coisas erradas. Só que nós sabemos que quando a morte se aproxima, o desespero bate em qualquer um. Eu recentemente ouvi um pastor dizendo com muita propriedade que a nossa cultura hoje é de fugir, evitar velórios, enterros, funerais. São momentos que nos fazem pensar na morte e nós não gostamos. Queremos que seja breve, queremos ficar contando piada nos funerais, queremos ficar distantes, mas esta é uma realidade, a realidade do estado eterno. Segunda consideração sobre o estado eterno é que ele pode ser um lugar de consolo transbordante. A parábola nos mostra que a salvação eterna traz um consolo grande demais, tão grande que, digamos assim, vai indenizar muitas e muitas vezes mais toda e qualquer agonia que uma pessoa tiver passado no presente, sejam elas quais forem. Ou seja, haverá um reembolso mais do que multiplicado 1000 vezes. Seremos mais do que ressarcidos. Lázaro recebeu coisas más. Ficou à porta da casa do rico mendigando comida sem ter o que comer. Os cães lambiam suas feridas, mas a Bíblia diz que agora ele está sendo consolado. Nós temos uma recompensa que vai compensar toda a dor que passamos aqui no presente. Eu não sei o que você tem sofrido, mas se você tem certeza da sua vida eterna com o Senhor, agarre-se a isso. Você será mais do que devidamente consolado. A nossa recompensa definitiva não está aqui, está além. É claro que uma vida de fidelidade ao Senhor aqui na terra nos traz recompensa como nenhuma outra coisa pode trazer. A nossa fidelidade ao Senhor vale a pena. Vale muito mais um único dia, diz o Salmo, nos atos de Deus, um único dia, do que 1000 dias dentro das tendas da impiedade. Sabe o que isso significa? Que os prazeres do mundo, sem a presença de Deus, sem a experiência com Deus, sem a comunhão com Deus, os prazeres do mundo são falsos, decepcionam, são vazios, trazem fracasso e dor. Não chegam nem perto do contentamento, da bem-aventurança, que é andar em comunhão com Deus. E andar em comunhão com Deus, mesmo passando por todo tipo de dificuldade, traz muito mais recompensa e alegria aqui na terra. Salmo 128 diz: como é feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. E isso é para hoje. Essa promessa é para agora. Se você ainda não encontrou sentido, significado e alegria, saiba disso. A verdadeira bem-aventurança aqui na terra é levar Deus a sério, experimentar de Deus e andar nos caminhos de Deus. Nada vai te fazer mais feliz do que isso. Ainda assim, ainda que tenhamos tamanha promessa de felicidade, a verdadeira recompensa que aguardamos está no céu. Como foi com o Lázaro, aquele mendigo que foi recompensado no seio de Abraão. Pedro, apóstolo, escreve à igreja dizendo assim: o Senhor nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Que herança é essa aqui na terra, aqui agora? Não. Essa herança está guardada nos céus, diz Pedro, para vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. E nisso vocês exultam. Preste atenção. A nossa herança, a nossa recompensa para as nossas dores não será dada aqui na terra. Essa herança está guardada nos céus.
Ela vai se manifestar no último tempo e nela nós nos alegramos. É nisso que Lázaro deve ter se agarrado. Há, então, essa realidade de um consolo mais do que transbordante na eternidade. Terceira consideração sobre o estado eterno é que ele pode ser, por outro lado, um lugar de sofrimento merecido. O rico foi enviado para um lugar de sofrimento terrível depois que ele morreu. Por quê? É porque ele foi rico e por ser rico ele foi condenado? Não. Ou foi uma compensação, como muita gente pensa, ele viveu bem na terra, vai sofrer na eternidade. Ou Lázaro sofreu tanto que então ele merece o céu? Também não. Preste bem atenção, o texto que lemos diz que ele era um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias, e diante do portão dele fora deixado um mendigo chamado Lázaro coberto de chagas. Esse mendigo ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. E esse rico morreu, foi sepultado, foi para o Hades, onde estava sendo atormentado. O que acontece com esse rico? Que o problema dele não é que ele era rico, é que ele viveu adorando Mamon. Ele viveu amando o dinheiro, as coisas materiais, o acúmulo, a avareza. Ele explorou o pobre, ele foi indiferente para com o pobre, ele amou a si mesmo, as coisas desse mundo, e não amou o Senhor nem ao próximo. E é por causa do seu pecado que ele então se torna merecedor do inferno. E assim também toda e qualquer quebra da lei de Deus, toda e qualquer desobediência à vontade de Deus nos torna merecedores do inferno. Alguns por causa do amor ao dinheiro, do amor a si mesmo, do materialismo, outros por causa do apego a comportamentos sexuais pecaminosos, outros por causa da luta pelo poder, por serem mentirosos, violentos, agressivos, outros por caírem em vícios e embriaguez, seja lá qual for o pecado. A eternidade será uma realidade de agonia para quem viveu no pecado. Então fazemos aqui 3 considerações. O estado eterno é uma realidade que pode ser de consolo, mais do que transbordante, ou uma realidade de agonia duradoura e terrível. Há uma 4ª consideração aqui, é que o estado eterno ele é irreversível. Quando vimos a parábola, Jesus apresenta os personagens e aí a primeira parte do enredo é justamente o rico clamando por alívio no inferno. Ele diz assim no versículo 24, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Este rico condenado, que estava na vida terrena acostumado a dar um jeito em tudo, então agora pensa em pelo menos obter um alívio para a sua agonia. Veja que ele não pede para ser transferido para o céu, ele não pede para sair de lá, ele não pede para voltar, ele pede apenas um alívio para o fogo que o aflige, porque ele sabe que não tem mais chance. Mas com a resposta de Abraão, ele diz, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está em sofrimento. E Abraão também diz, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Resumindo, a resposta que Abraão deu foi, não tem jeito. O seu sofrimento e sua agonia, ele é irreversível, é impossível. Há um abismo intransponível entre o céu e o inferno. E Lázaro não pode ir até você refrescar sua língua. Não deixa passar esse ponto. Não deixa passar essa consideração no teu coração, na tua mente, na tua vida. O céu e o inferno existem e são intransponíveis, inacessíveis. Estar no sofrimento do inferno será uma condição permanente, irreversível. E quem se contentou com as coisas boas desse mundo, não se importou com Deus, não se importou com o próximo, viveu apenas para satisfazer a si mesmo, a sua recompensa será essa, o sofrimento eterno, que é irreversível. A primeira parte do enredo nos mostrou um rico buscando alívio.
para a sua dor e sendo negada esse seu desejo. Aí a segunda parte do enredo nos leva à lição central da parábola. Se você acompanhou esse estudo até aqui, eu peço que você fique firme aí. E agora vem a parte mais importante, a lição central. A ideia é o seguinte: este homem rico, ele ciente de que sua condição de condenação é eterna e irreversível, o que ele faz? Ele intercede em favor dos seus 5 irmãos. Ele não quer vê-los no mesmo tormento em que ele se encontra. E ele então propõe a Abraão uma estratégia que na cabeça dele é infalível. Na cabeça dele vai funcionar. Ele diz assim: Pai Abraão, eu te suplico, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Veja, Abraão contesta esse pedido do rico dizendo: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Em outras palavras, não é necessário que Lázaro volte e advirta seus irmãos, porque eles já têm a Bíblia. Eles já têm as Escrituras. Tudo que precisam é ouvir e se arrepender para que sejam salvos do inferno. Veja que a palavra ouvir aqui usada por Abraão não é aquele ouvir a missa, ouvir o culto que a gente está tão acostumado, né? Eu fui ouvir a missa. O que foi dito lá? Não sei. Eu ouvi a pregação. O que você aprendeu? Não sei. É esse escutar, né, religioso, desatento. Ouvir aqui não é isso não. A palavra ouvir significa prestar atenção, considerar, entender e levar a sério. Mas o engano do homem rico fica mais escancarado, porque então ele vai dizer assim: não, pai Abraão. É mais ou menos como que eles não precisam ouvir a Bíblia, não precisam ouvir Moisés e os profetas. O rico diz assim: se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E aqui é uma afirmação convicta do rico, ele tem certeza disso, ele tem certeza que a opinião dele é certa. Ele achava que uma evidência sobrenatural, tal como Lázaro ressuscitando e aparecendo aos vivos, teria muita eficácia para quebrantar corações duros, para que seus irmãos se arrependessem e então escapassem daquele tormento. Não é o que a gente acha? Se Deus aparecesse para mim, se Deus fizesse um milagre, uma cura que eu tanto desejo. A lição crucial vem agora. Abraão dá a resposta final que termina a parábola. O versículo 31, Abraão diz assim para o rico: você está enganado. Ele diz assim: se seus irmãos não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nenhum sinal miraculoso, por mais impressionante que seja, produz o arrependimento, a conversão e a salvação no coração de alguém. Como já dizia o saudoso professor Carlos Oswaldo, sinais não geram mais fé do que a palavra de Deus. Se uma pessoa não dá ouvidos à Bíblia, ela não dá ouvidos a mais nada. Não importa quão extraordinário seja o aviso. O arrependimento e o convencimento que levam uma pessoa a escapar das chamas do inferno e leva essa pessoa a morar no céu. Esse arrependimento e conversão só acontecem mediante o ouvir atento e submisso das Escrituras Sagradas. Sinais miraculosos não fazem isso. Pode aparecer um anjo, podem haver fortes emoções, revelações sobrenaturais, fumaça, fogo, luz. Nada disso tem mais poder do que a palavra de Deus, recebida com o coração atento, aberto e humilde. Essa parábola então nos fala do poder que só as Escrituras Sagradas têm de superar e desfazer a incredulidade humana. É isso que Paulo diz em Romanos 1,16: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É ouvir o Evangelho que nos leva à conversão. Na realidade, por que isto é assim? Porque a incredulidade não é um problema intelectual, não é um problema de falta de provas, de evidências, de precisar de alguém ressurreto aparecendo para conversar comigo. Não. A incredulidade é um problema espiritual,
Por isso que nenhuma pilha de evidências, nenhuma porção de milagres jamais vão transformar a incredulidade em fé. É a palavra de Deus revelada que é o martelo do Espírito que tem poder de quebrar corações endurecidos. Pedro, o apóstolo, diz no capítulo 1 da sua primeira carta, verso 23, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus que é viva e permanente. É a palavra de Deus que converte, convence, transforma e resgata uma alma do inferno. Somente aquele que dá ouvidos às Escrituras poderá ser levado ao arrependimento e à conversão e escapará do tormento eterno. Muito bem, chegamos até aqui, parte final do nosso estudo. Começamos com uma pergunta. Qual pergunta? Como escapar do inferno e ter certeza do consolo eterno? Vimos 4 verdades sobre esse estado eterno. Primeiro, que ele é real. Segundo, que pode ser um estado de consolo permanente, transbordante, ou de sofrimento terrível. E vimos também que esse estado eterno é irreversível. Uma vez condenado, condenado para sempre. E aí nós terminamos essa reflexão entendendo que não são sinais miraculosos que nos convertem, mas sim um ouvido atento à santa, pura e poderosa palavra de Deus. O consolo não é um privilégio de quem tem experiências extraordinárias de milagre e poder. O consolo eterno é para aqueles que buscam, entendem e se curvam diante da palavra de Deus. E veja, compreenda uma coisa aqui, não quero ser mal entendido. Não tem a ver com o quanto eu posso fazer com a palavra, o quanto eu consigo obedecê-la. Não. Tem a ver com o que a palavra faz em mim. O quebrantamento que ela produz, o estado de humildade que ela produz em mim, o quanto ela me leva ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. E eu quero fazer uma pergunta final para você. Você sente que precisa escapar do inferno e ter certeza do consolo eterno? Eu quero dizer para você como é que você pode fazer isso. E orar junto com você aqui mesmo, através desse vídeo, para que você experimente essa mudança enquanto é tempo. Porque depois da morte esse é um estado irreversível. Em primeiro lugar, admita que você é como o rico. Este rico que viveu longe de Deus, indiferente a Deus, buscou desfrutar na terra tudo que queria e quando morreu foi lançado para o Hades, um lugar de tormento. Admita isso e entenda que não é um milagre extraordinário que você precisa. Não é uma mensagem de anjo, não é uma cura. É tão somente você começar a dar ouvidos para a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que anuncia Cristo. Jesus diz assim, as Escrituras testificam a meu respeito. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Sim, você é pecador como o rico, como Lázaro, como todos. Mas o seu pecado foi pago por Jesus Cristo na cruz. Basta que você creia nele. Esta é a mensagem da palavra. E essa é a mensagem poderosa que pode transformar seu coração, produzir arrependimento e fé em você. Dê ouvidos a isso, leve isso a sério. Cristo morreu pelos seus pecados para te salvar. Como é que você se apropria disso? Se você entende isto e concorda com isso, eu preciso que você mesmo diga a Deus, Deus, eu quero ser salvo do tormento eterno. Eu quero obter a certeza do meu consolo celestial. É para lá que eu quero ir e lá desfrutar para sempre da comunhão com o Senhor. Jesus Cristo te absolve dos seus pecados imediatamente. Basta que você clame a Ele com fé. E é isso que eu convido você a fazer comigo agora, através de uma oração. Feche os seus olhos, fale com Deus. Não importa quem está com você aí, ou se você está sozinho, ou que horas são. O que importa é que você fale com Deus, junto comigo aí no seu coração. Oremos. Senhor, aqui estamos entendendo a mensagem da Tua palavra. E ela nos diz que o inferno é uma realidade eterna e irreversível, da qual nós podemos escapar dando ouvidos à Tua palavra. Que o nosso coração, que o meu coração, seja um coração aberto, atento ao que diz a Bíblia. E que através da submissão à Tua palavra, o entendimento e a fé na Tua palavra, eu possa ser salvo. A Tua palavra anuncia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo para sofrer a condenação no meu lugar.
E Ele morreu pelos meus pecados para me dar vida. E eu creio nele como meu Salvador. E eu creio que esta herança de estar no paraíso celestial para sempre é uma herança guardada no céu para mim, através da fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Eu quero viver uma vida nova, sempre atenta à tua palavra, à orientação, ao que o Senhor quer de mim. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você orou comigo isso agora, eu gostaria muito de saber. Você pode mandar para mim uma mensagem me informando desta experiência, dessa oração que você fez. Meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. Manda uma mensagem para mim, telefona, fique à vontade. Eu vou ficar muito feliz de saber e quero trocar uma ideia com você. Este foi mais um estudo da nossa série de reflexões no Novo Testamento que estamos fazendo esse ano. Quarta-feira que vem nós vamos lançar mais um vídeo às 20 horas e 30 minutos e vai ser muito especial ter você conosco nos acompanhando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa mensagem de hoje é muito importante, portanto, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e sabe o que você pode fazer? Compartilhar essa mensagem, esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também entendam essa parábola tão importante que o Senhor Jesus nos contou, que nos fala sobre como escapar do inferno e ter certeza do consolo eterno. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.